Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lulus Indica. Hoje mais cedo saiu o vídeo de Cloak and Dagger, então se você curte essa série, se você viu a primeira temporada, se não viu, você pode clicar aqui no card pra assistir a primeira temporada e assistir a segunda depois, que tá saindo agora. A primeira saiu na Netflix, então você pode ver a temporada completa. A segunda acabou de começar a passar nos Estados Unidos, no canal original deles. Segunda-feira agora é sinônimo de dobradinha de heróis, a gente vai ter Marvel e DC. Um pouquinho mais cedo vai sair o vídeo de Cloak and Dagger e agora, no horário tradicional do canal, que é às 7, vai sair o vídeo de Doom Patrol, como ele tem saído nas últimas semanas. E a gente tinha terminado o último episódio com a cena do Cliff meio que dando um bug no sistema dele. E tivemos o Almirante Bigodes conseguindo aí a sua vingança e mandando a Jane pra longe. E esse episódio foi basicamente focado na gente descobrir o que aconteceu com a Jane, né? Então o Cliff e a Rita foram resolver essa história, trazer a Jane de volta pra casa, enquanto o Vic e o Larry foram aí descobrir um pouco mais sobre coisas ocultas e sobrenaturais. No caso, a gente acabou fazendo uma viagem mesmo, assim, no passado do Larry e sabendo o que aconteceu um pouco com ele entre o momento em que ele sofreu o acidente e ficou preso naquela salinha até o momento em que ele conhece o Niles, né, o Chief. Então a gente descobre que nesse meio tempo existiu aí uma espécie de organização do governo que foi atrás dele e utilizou, e quis utilizar, a gente não sabe se ele efetivamente foi utilizado ou não, mas pra funcionar como uma arma pro governo. E isso é terrível, o Larry não queria fazer parte disso, ele foi torturado, foi intenso essas cenas que mostrou dele, e eu achei legal eles relacionarem isso e mostrarem que existem pessoas que estão sim atrás deles pra utilização de um jeito negativo, né? Não só o Niles que quer transformar a Luzinha numa espécie de heróis, mas aí tem um cara que tá indo atrás dele efetivamente e de pessoas que são consideradas anomalias e abominações, né, de certa forma, para a sociedade, porque não se encaixam no padrão do normal. E aí a gente conhece a rua Danny, que foi muito insano, uma rua que tem vida. E foi muito legal ver a alegria das pessoas que moram naquele lugar. Eu gostei muito que o cara, né, o agente que foi lá pra meio que se infiltrar e trazer a agência pra dentro, ele se descobre ali e não foi algo que o Danny impôs a ele. Então o meu receio no começo do episódio, quando eu olhei e falei, então a cidade sumiu e o cara meio que foi subvertido, tipo, hipnotizado, a rua é maligna. E não, a rua é um lugar bom e as pessoas que moram ali se sentem livres pra ser quem elas são, e foi o caso do agente que foi engolido e virou uma super drag queen. E foi muito divertido isso, eu gostei muito da alma que eles colocaram nesse espaço, deu uma alegrada pros lugares que estavam sendo um pouco tanto sombrios que a gente tava passando por os lugares sombrios que a gente tava vendo em Doom Patrol. E eu gostei de ver o Larry se soltando, foi engraçado no finalzinho do episódio, não sei se vocês viram, que a cena do musical, né, foi o momento em que a gente achou que ele realmente estava se soltando e liberando, e ele volta a ser o ator, né, o Matt Bomer aparece mostrando ele numa forma em que ele queria estar, né, que é como ele era antigamente e tudo mais, e no fim aquilo tudo foi uma ilusão da cabeça dele, como se ele tivesse soltado, mas depois não se soltou mais. E aí no finalzinho do episódio a gente vê ele no karaokê lá na frente da mansão, como se a rua sumiu, né, e eles foram mandados de volta pra mansão que eles moram lá do Niles. Mas foi legal ver que em algum momento o Larry se soltou nesse episódio. Então a gente não teve nenhuma descoberta efetiva do que aconteceu com o Niles, mas a gente descobriu mais um amigo do Niles e foi um episódio pra contar um pouco mais do background do Larry, na minha opinião. Então a gente não teve evolução em relação à busca, mas a gente continua sabendo que o Mr. Nobody não é alguém que as pessoas querem se meter com e que as pessoas fogem dele real, oficial. Enquanto isso, a gente teve a história, né, da Karen, que é aquela menininha adolescente, né, de comédia romântica. Na verdade, ela tem aí os seus 20 e poucos anos, mas é engraçado ver que ela realmente tem um superpoder. No começo do episódio eu fiquei, eu acho que ela tem o poder de fazer o cara se apaixonar, porque não é possível que o cara fica fugindo dessa menina, já terminou várias vezes, ele mesmo começa o episódio tipo, não, eu não quero falar com você. E aí ela abraça ele e ele se derrete, não tem como, sabe? Eu já percebi ali que tinha alguma coisa errada e de fato ela tem um superpoder. Foi interessante ver que no finalzinho, né, porque assim, não tem muito o que se falar sobre todas as cenas, ela foi convertendo as pessoas, menos o Cliff, porque ele é um robô, então eu acho que não tinha como ser convertido, ele não tem olhos de verdade, né, ele é só o cérebro que tá ali, então eu acho que ela não consegue fazer a ligação dos olhos com o cérebro pra converter a pessoa, no caso do Cliff, foi isso que eu interpretei ali. Mas a gente viu que essa personalidade dela meio que deletou a existência do Cliff, e foi insano, porque geralmente quando sai uma personalidade da Jane, já aparece outra instantaneamente. E nesse caso, a Karen foi quase que arrancada das personalidades. A gente vê até os olhinhos, né, como se fossem as janelinhas
de dentro da Jane, ela sendo sugada pra baixo e fica vazio. Então a gente não sabe agora o que vai acontecer, porque foi mais ou menos como acabou o episódio do Cliff, só que o Cliff voltou a funcionar, ele é uma máquina. E a Jane, como é que você traz ela de volta? Porque não apareceu a Jane, não apareceu a Motorhead, não apareceu ninguém. Ficou um vazio e ela ficou travadona lá, só com o cabelinho preto da versão meio que original de quem ela é. Então, eu achei muito insano isso. Eu adoro ver como as personalidades mudam a aparência dela, eu acho isso muito bacana. E a atriz tá, assim, muito de parabéns, porque ela tá conseguindo fazer um trabalho excepcional com todas as personalidades da Jane. Essa foi muito interessante de se assistir, e eu gosto muito da versão de criança dela. A versão gaguinha também que apareceu é muito legal. E você percebe que elas são todas distintas uma da outra. A atriz realmente tá mandando um trabalho excepcional, assim, tá de parabéns mesmo. Foi mais um episódio muito legal de Doom Patrol. Acho que a gente precisa de um episódio pra andar um pouco mais com a história do Mr. Nobody, porque a gente tá no 7º episódio, a gente sabe muito pouco sobre ele, ou onde especificamente o Niles tá. Ele parece estar preso, né, naquele episódio que a gente viu que ele tá, tipo, numa sala com o Mr. Nobody, quando ele é meio que liberado pra salvar o mundo e voltar, né? Parece um espaço em que o Mr. Nobody fica com o corpo dele físico normal. Então eu não sei exatamente onde é isso, mas provavelmente é um lugar em que ele fica, e aí quando ele dá as escapadas dele pra realidade, ele fica tudo quebradão. Eu não li o quadrinho, então se vocês souberem alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários, mas eu tô curiosa pra ver o que tá acontecendo desse lado da história, né? A gente já entendeu que tem todo um background dos personagens, não precisa ser esgotado esse background ao longo dessa temporada, mas a gente precisa saber algumas coisas, sim, ok? E vamos andar com a história. A mesma coisa aconteceu, na minha opinião, em Titans. Eu acho que em alguns momentos a gente ficou muito preso na história dos personagens e não andava em relação ao contexto geral do que tá acontecendo. Isso ficou meio que guardado pra 2ª temporada pelo que apareceu em Titans, e aqui parece que vai acontecer algo parecido. Eu espero que não, eu espero que tenha um desenvolvimento e que o Tiff no final da temporada esteja de volta com eles, porque senão fica muita enrolação e a gente precisa também de desenvolvimento da história, não só dos personagens, não é mesmo? Mas é isso, pessoal, essa foi a minha opinião, eu quero saber de vocês, coloca aqui nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se você tá retornando, seja bem-vindo de volta, beleza? E é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.